No silêncio da noite, em uma terra cheia de ídolos mudos e altares erguidos a deuses de pedra, uma voz inesperada ecoou. Não era a voz de homens, nem de reis, nem de sacerdotes. Era uma voz que vinha de um lugar invisível, mais profundo, mais eterno, e dizia apenas: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa convocação não foi feita a um guerreiro famoso, nem a um rei poderoso, mas a um homem comum, chamado Abraão. Imagine por um instante o peso desse chamado. Abandonar a própria terra, as próprias raízes, o conforto, as certezas e tudo o que era conhecido para seguir rumo a um destino que não estava revelado. Quem teria coragem? Quem se lançaria em uma estrada sem mapa, confiando apenas em uma promessa? Foi assim que começou, por volta de 2000 a.C., uma das jornadas mais misteriosas e transformadoras da história. Abraão obedeceu, partiu, e sua partida mudou para sempre o curso da humanidade. A cena era de poeira, levantando sob os pés das caravanas, camelos carregados, tendas desmontadas, olhares de estranhamento. Muitos perguntavam: para onde você vai? O que procura? E Abraão só podia responder: não sei, mas sei em quem confio. A estrada, porém, não foi feita de vitórias imediatas. A fome o forçou a ir para o Egito, o medo o levou a fraquejar, e até mentiras escaparam de sua boca para tentar proteger sua vida. Ele não era um herói imaculado, era humano, frágil, cheio de incertezas, mas ainda assim escolhido. E esse é o ponto que atravessa os séculos. Deus não o chamou por sua perfeição, mas por sua fé. Uma fé que seria provada no calor das perdas, na espera longa e no silêncio de Deus. Anos passaram. A promessa de que ele seria pai de uma grande descendência parecia um sonho distante. Sara, sua esposa, não conseguia ter filhos. A esperança parecia morrer com o passar das estações, até que a promessa soou novamente. E quando Sara ouviu que teria um filho, seu riso foi amargo, incrédulo. Mas esse riso se transformaria em realidade, porque do impossível nasceu o improvável. Isaac, o filho prometido, chegou, e seu nome significa exatamente isso: riso. O riso que antes era de incredulidade se tornou o riso da alegria. Mas quando parecia que a promessa estava consolidada, veio o momento mais sombrio da jornada. O pedido mais incompreensível. Deus ordenou que Abraão oferecesse o próprio filho em sacrifício. Imagine o peso dessa ordem, a dor no peito, a madrugada silenciosa em que pai e filho caminham juntos rumo ao monte. Isaque, inocente, carrega a lenha e pergunta: pai, temos o fogo, temos a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, com o coração rasgado, responde apenas: Deus proverá. O caminho foi percorrido em silêncio, cada passo carregando uma agonia que palavras não explicam. Quando o altar estava pronto, quando Isaque estava deitado sobre a madeira e o cutelo levantado, o céu rompeu em voz: Abraão, não toques no rapaz. E ali, preso nos arbustos, estava o cordeiro provido por Deus. Esse momento não foi apenas um alívio para um pai. Foi um sinal profético, um anúncio de algo muito maior. Um dia, em outra montanha, outro pai entregaria seu filho. Mas dessa vez não haveria substituto. A vida de Abraão é um mapa espiritual que fala de fé, de confiança diante do absurdo, de obediência quando tudo parece irracional. Fé não é ausência de medo. Fé é caminhar mesmo tremendo. É segurar a promessa mesmo quando o tempo tenta apagá-la. É crer quando todos os sinais dizem o contrário. Abraão foi chamado pai da fé, porque sua vida se tornou um testemunho de confiança em meio ao impossível. E se você olhar bem, essa não é apenas a história dele. É também a sua história.
Quantas vezes você já se viu andando sem saber para onde vai, esperando algo que parece improvável, segurando uma promessa que o tempo insiste em enterrar? Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, entre a voz que chama e o deserto que esvazia. Mas assim como aconteceu com Abraão, a mesma voz continua chamando você. Talvez não para deixar a sua terra, mas para sair da sua zona de conforto. Talvez não para entregar seu filho, mas para abrir mão daquilo que você mais teme perder. Numa noite silenciosa, Abraão foi levado para fora da tenda. O vento soprava leve e o céu estava coalhado de estrelas. Foi ali que Deus disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las, assim será a tua descendência. Abraão olhou para cima e percebeu sua própria pequenez diante do universo, mas ao mesmo tempo sentiu algo arder dentro dele. Era como se as estrelas fossem sementes de uma promessa que só poderia vir do Eterno. Ele não viu filhos, não viu nações, não viu multidões, mas viu fé. E essa fé foi-lhe creditada como justiça. Em outra ocasião, Abraão recebeu instruções estranhas. Preparar animais partidos em duas metades, alinhados um diante do outro. No cair da noite, um terror profundo o envolveu. E quando o sol se pôs, um braseiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços. Era o próprio Deus selando com fogo um pacto eterno. Esse ato não foi apenas um ritual, foi a confirmação de que as promessas não estavam nas mãos de Abraão, mas nas mãos do Deus que não falha. Ali, no meio da escuridão, um fogo eterno brilhava, garantindo que a história não terminaria em silêncio. Nem todos os caminhos de Abraão foram retos. Ele levou consigo Ló, seu sobrinho, que escolheu as campinas férteis próximas de Sodoma. Mas a abundância escondia corrupção, e logo Sodoma foi atacada por reis estrangeiros. Abraão, o homem de fé, se viu no papel de guerreiro, reunindo seus homens e libertando o sobrinho cativo. Essa batalha mostrou que fé também exige coragem, que confiar em Deus não é passividade, mas ação. Mas o fim de Ló ainda seria trágico. Sua escolha pelas riquezas de Sodoma o conduziu ao fogo que consumiu a cidade. Em Mambré, no calor do dia, Abraão viu 3 homens aproximando-se. Correu até eles, ofereceu pão, carne e sombra. Mas aqueles homens não eram comuns. Eles traziam notícias do céu. Sara teria um filho. Sara riu às escondidas incrédula, mas ouviu a sentença. Haveria coisa impossível para Deus? Ao mesmo tempo, esses visitantes anunciaram o juízo contra Sodoma. A cena se dividia entre promessa e destruição, esperança e juízo. Abraão, com ousadia, intercedeu pela cidade, perguntando quantos justos seriam necessários para que ela fosse poupada. Foi ali que o coração intercessor de Abraão se revelou. Um homem que conversava com Deus como com um amigo. Quando Sara morreu, Abraão chorou amargamente. Ele, que havia recebido promessas de uma terra, ainda não possuía nem mesmo um pedaço para enterrar sua esposa. Precisou comprar uma caverna em Macpela. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas é profundo, porque naquele túmulo estava a semente de uma promessa maior. Um campo comprado a preço de prata seria o primeiro pedaço da terra que um dia seus descendentes herdariam. Até na morte, a fé de Abraão apontava para o futuro. Ele enterrou sua esposa não em terra estrangeira, mas na terra da promessa. O tempo passava, e a promessa parecia sempre distante. Então Deus falou novamente com Abraão, estabelecendo uma aliança visível. Pediu que todo homem de sua casa fosse circuncidado, inclusive ele, já com quase 100 anos. Esse ato não era apenas físico, mas espiritual. Uma marca no corpo que representava uma fé no coração. Era como se Deus dissesse: minhas promessas não podem ser esquecidas, e vocês carregarão em sua carne a lembrança de que eu sou fiel. Doeu, custou, mas se tornou um sinal eterno,
lembrando que fé sempre exige entrega e renúncia. Antes que Isaque viesse, houve desespero. Sara, cansada de esperar, entregou sua serva Agar para gerar um filho com Abraão. E assim nasceu Ismael. O menino era fruto de uma pressa humana, de uma tentativa de ajudar Deus a cumprir sua palavra. Mas essa decisão gerou conflito, dor e rivalidade dentro da própria casa. Agar fugiu para o deserto, mas ali encontrou o anjo do Senhor, que disse: "O Senhor te viu." Mesmo no erro, Deus trouxe misericórdia, mas Ismael seria lembrado como o filho da impaciência, enquanto Isaque seria o filho da promessa. E então, contra toda lógica, contra toda impossibilidade, contra o tempo e contra a razão, Sara concebeu. Um filho nasceu da esterilidade, uma risada se transformou em realidade. Isaque foi recebido com lágrimas e riso, com espanto e esperança. Abraão segurou em seus braços não apenas um bebê, mas a prova viva de que Deus cumpre o impossível. Cada olhar para Isaque era um lembrete de que promessas não morrem com o tempo, mas florescem no tempo certo. O riso de Sara deixou de ser incredulidade e se tornou celebração. Mas a alegria de Isaque trouxe também divisão. Sara não suportava ver Ismael zombando de seu filho e pediu a Abraão que mandasse Agar e o menino embora. A decisão partiu seu coração, mas Deus lhe disse que também faria de Ismael uma grande nação. No deserto, Agar chorou vendo seu filho à beira da morte, mas Deus ouviu a voz do menino e abriu seus olhos para um poço de água. Ismael foi salvo, e ali nasceu uma promessa paralela. Não seria o filho da aliança, mas também teria destino de grandeza. A vida de Abraão foi longa, cheia de lágrimas e de milagres. Ele viu terras conquistadas, promessas cumpridas, erros corrigidos. Enterrou Sara, chorou pela separação de Ismael, tremeu diante da ordem de sacrificar Isaque. Mas terminou seus dias como um homem que viveu pela fé. Quando morreu, foi sepultado na mesma caverna de Macpela, ao lado de Sara, no campo que ele havia comprado. Ali, no silêncio da terra prometida, descansava o homem que ousou crer contra a esperança. Sua jornada não foi sobre perfeição, mas sobre confiança. E sua história não terminou com sua morte, porque suas sementes se espalharam pelo mundo. Hoje, bilhões ainda olham para Abraão como o pai espiritual da fé. No final, a história de Abraão não é sobre terras ou descendência. É sobre confiar no invisível, obedecer quando tudo parece contraditório e crer em uma promessa maior que nós mesmos. É sobre entender que o mesmo Deus que proveu o cordeiro naquela montanha continua provendo até hoje. A pergunta que fica é simples, mas devastadora. Quando Deus chamar, você vai obedecer? Essa não é uma história antiga. É um chamado vivo. Se ela chegou até você hoje, não foi por acaso. Foi porque você precisava ouvir. Se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe. Deixe nos comentários sua fé e devoção.